Conectado com você. Mais uma vez, agora aqui na Boom TV, Miller Gomes. Mais uma vez, agora aqui na Boom TV, Bruno. Na Boom TV. Olha, ficou bonita essa logo aqui. Cadê? Aqui, ó. Você tá vendo? Ficou chique. A Boom TV é um streaming que vai trazer para você muitas novidades no mundo moderno que hoje necessita chegar até você com mais eficácia. Uau! Saiu, hein? Moderno. Boom TV é um streaming, além de tudo ele é um portal de notícias. Lá você tem diversas celebridades, personalidades que diariamente são publicados lá. Então, além de você assistir pelo site.com.br, você também assiste no aplicativo. Ou seja, vem pro Conectado fazer conexões, Bruno. E eu tô muito animado que a gente tá de casa nova, estúdio novo, tudo muito iluminado. O Chroma, então, agora é passado. Às vezes vai ter Chroma sim, Miller Gomes. Chroma é um recurso bacana, mas vamos diminuir um pouquinho. Outro quadro do Conectado com você, meu clipe no Conectado CVC. E olha que interessante, agora com o projeto também na Boom TV, o seu clipe pode ficar rodando na emissora semanas, depende do acordo que você fizer. Você manda o seu clipe, a gente vai avaliar e se tiver nas qualidades e também performance que encaixa no programa, vai pro Conectado com você. E se a Boom TV gostar do seu conteúdo, tem um horário específico para música, ou seja, entra direto na grade e fica lá em loop, é isso que fala? É isso. Todos os dias passando na Boom TV. É isso, você acessa o Conectado CVC, bota lá o link do seu vídeo, vai concorrer para passar aqui no Conectado com você, como o Miller falou, se a Boom TV aprovar, gostar, você vai passar quase 24 horas por dia para outras pessoas que estejam no site da Boom TV. E o mais interessante é que, além de tudo, além da pessoa colocar o clipe lá, Bruno, vai ter a história dela com foto, um release publicitário. Isso é muito legal. Então, entra aqui e saiba como. Agora, Bruno, vamos chamar um pedaço da entrevista que a gente fez no Rio de Janeiro com esse astro, esse monstro consagrado da televisão brasileira. E a gente volta com mais informações daqui a pouco. E entrevista também. Tá bom, então vamos lá, direto do Rio de Janeiro com o ex-diretor da Rede Globo, Lannis. Oi, tudo bem? Alexandre Lannis. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Valeu, Alexandre, chegamos. Chegou? Deixa eu pegar na mão também desse cara. Então tá bom. Que é pra dar sorte, Pra né? dar sorte. Então tá bom. Deixa aqui, ó, nosso companheiro. Deixa aí. Claquete faz parte do cenário. E nós estamos aqui com um dos maiores diretores da televisão brasileira, Alexandre Lannis. E é maior na altura, né, Alexandre? Também. Só na altura. Não, na altura não. Porra. Eu ainda vou ser alto um dia, cara. Eu ainda vou ser alto. O meu pai, a minha família, o meu pai tinha 1,88 m. Os meus tios, o mais baixo tinha 1,91 m. Eu fui o único. Uau. A minha mãe tinha 1,74 m. E você? Eu tenho 1,69 m. Fui o único baixinho da família. Pô, sou maior que você, é sacanagem. Porra. Mas um dia eu vou ser grande. Vamos começar com um brinde? Vamos lá começar com um brinde, né? Temporada 2025. Então, Tintim, ó. Saúde. Tintim. 2025. Saúde 2025. Diretor de televisão. 50 anos quase, pode-se dizer que sim, né? Sim, 50 anos. Como se imaginou em toda essa dimensão que é a televisão? Quer dizer, na verdade, tudo aconteceu por acaso, né? Não, assim, é diferente, né? Na minha infância, juventude, é diferente do tempo de hoje, né? Eu acho que hoje em dia os pais meio que já dão uma... mais ou menos ajuda o filho a se encaminhar na vida, né? Pelo menos eu fiz isso com as minhas filhas, né? Uma vez a gente conversou no shopping, rapidamente. Nossa, aí você até gravou foram mais de coisa. 2 horas. Mas aí você gravou alguma coisa ali rapidinho, você me lembra, lá no Shopping Leblon. Verdade. Me lembro desse. Faz um tempo. 10 minutos ali. É isso. Pois é, Bruno, estamos aqui com essa fera, esse monstro consagrado da televisão brasileira, que vai estar agora na nova temporada, comemorando 10 anos de Conectado com você. Isso é maravilhoso, é um marco na nossa história e para nós é realmente uma honra tê-lo aqui. Pode dar bronca no durante a entrevista, viu? Não, porque você tem gabarito para isso. Já dei muita bronca na vida, chega. Agora chega, né? Não, chega, já dei muita bronca, Confesso que dei muita bronca. É assim, eu era perfeccionista. Casca dura. Não era casca, eu era perfeccionista, né? E aí, ainda, né? Mas eu chamava atenção na boa, entendeu? Eu chamava atenção não... Porque tinha uma escola na televisão, teve uma época, a escola que os
os diretores de televisão, eles eram muito carrascos. Casca grossa. Carrascos. O passado era assim, no geral, né? Assim, as pessoas, sabe, a cobrança era meio como se aquele funcionário fosse teu escravo. Entendeu? Então a gente era, entendeu? Você tomava umas broncas pesadas mesmo, né? E aí as novas gerações, isso foi melhorando, né? Assim, então, assim, apesar de eu ser dessa geração, eu ter vivido com esses diretores e ter sido dirigido por eles, aprendido com eles, né? Porque eu vivi com eles, eu já sou de uma outra turma. Mais suave. Mais suave. Eu cobrava, sim, porque até a minha função cobrar. E a coisa da perfeição, que a gente, assim, a gente pode fazer melhor. Sim. Aí, tu deu mole, sabe? Aí, pô, fulano, tu deu mole nisso, cara. Pô, podia ter pensado um pouco, olha, pode ser mais assim, essa. Então você chamava a atenção de uma outra maneira. Às vezes, assim, mas quando você está dentro de um estúdio com 50 pessoas trabalhando, mais não sei o que, mas aí às vezes você tem que subir o tom de voz para que a pessoa que está lá te escute. Pô, fulano, é mais para cá. Não dá para você falar, fulano, bota mais para cá. O cara não te escuta. Então você levanta o tom de voz, fulano, é mais para cá. Aí quem está aqui pensa que o cara eu tô mó grosseiro, ó, berrando com o cara. Não tô berrando, eu tô falando para ele poder escutar. Mas você já tomou assim, tipo, uma chamada por ser grosso? Ó, tá muito grosso, cara, para com isso. Quem é louco fazer isso? Não, nunca ninguém me chamou a atenção, não. Nunca, que eu me lembre, nunca, então, sabe? Então só era firmeza, na verdade. Eu era muito firme com as pessoas, até pro bem delas, para elas até aprender mesmo. Assim, você sendo cobrado, você acaba se ligando, opa, porra, é mesmo. Pô, o Lannis tá certo. Muita gente, depois de gravação, vinha falar comigo e diz assim, porra, legal aquele toque que tu me deu, realmente, porra, tu tava com razão. Acontecia muito disso, de as pessoas me agradecer, porra, tu me deu uma luz, entendeu? Porque a intenção... E é o seguinte... E as gravações no final, todo mundo terminava no bar, junto, bebendo, comendo, né? Então assim... Era quase política, todo mundo vive mais feliz todo mundo junto, entendeu? Então tinha uma você tem que cobrar, não tem jeito, entendeu? Eu acho que um cirurgião numa sala de cirurgia, ele vai cobrar do instrumentador, da enfermeira, ele vai cobrar, cara. E o cara morrendo ali na frente dele, tu acha que ele vai... Por favor, enfermeira Maria, você pode pegar pra mim aquelas... Porra, o cara tá numa pilha danada. Pega ali... Imagina, deve ser isso, um cirurgião, né? Eu acho que você está certíssimo, justificou. Eu lembro-me que a primeira vez que foi fazer o workshop, lá atrás, a fala era, quem da turma, né, quem se inscrever, 50% cai fora no dia seguinte. Dos outros 50%, os outros mais 50% cai fora no segundo. No dia da entrega do diploma só vai ter 25% da turma total. Então essa visão do Lannis carrasco, digamos assim, enfim, pela sua profissão, foi essa visão. Mas é gente boa, ele gosta de tomar água de coco. Mas você tira o objetivo de quem quer ser ator por aí. No primeiro feedback, tô triste. Mas eu acho que assim, faz parte da profissão, como você já explicou. E se não tiver essa severidade também, essa cobrança e esse tom, não consegue dominar um rebanho. Então, vamos lá. Aquela história, você está dentro de um estúdio, você tem um roteiro a cumprir, ainda mais se você trabalha numa emissora de televisão, você tem um planejamento, que você tem que cumprir aquele planejamento. Você é obrigado, é tua obrigação de cumprir o planejamento que a empresa determinou, não é? Sim. Ou eu vou dizer para a empresa, não, peraí que eu vou fazer do jeito que eu quiser. Não, a empresa vai me mandar embora. Então assim, você tem um planejamento, você tem que cumprir aquele planejamento durante o período que a empresa estabeleceu. E aí você está dentro de um estúdio, cheio de profissionais. Você tem que trazer aquelas pessoas, tem que fazer aquelas pessoas ficarem focadas, porque a tendência das pessoas é se distrair. Eu tô aqui fazendo um negócio, tô aqui, porra, ajeitando aqui essas coisas aqui. Aí o fulano aqui, porra, Lannis, tu viu o jogo do Flamengo ontem, não sei o quê? Entendeu? Tem essa distração, isso acontece, é natural do ser humano. Então eu acho que a função eu pelo menos como diretor, dentro de um estúdio, comandando uma gravação, eu acho que a minha função também era fazer essas pessoas ficarem ligadas, focadas no seu trabalho. Depois a gente conversa do Flamengo, do jogo de ontem do Flamengo. Mas nesse momento aí, foca aqui. Porque
a tendência é distrair, sabe? Dispersar por... E não é dispersa por maldade, não. É natureza do ser natural. humano. Fazer amizade, puxar assunto, é normal. Pô, Alexandre, mas quando surgiu essa vontade ou esse desejo de ser da televisão? Já iniciou como querendo vou ser diretor ou não, quero atuar ou quero... Eu comecei na televisão como office boy. Office boy. Office boy, né? Que na verdade a função chama-se contínuo, né? Sim. Eu comecei como contínuo com 13 para 14 anos. Na verdade, meu primeiro emprego, aqui no Rio, existe uma faculdade chamada Estácio de Sá. O primeiro campus da Estácio de Sá foi no bairro do Rio Comprido, que é perto da Tijuca. Ali era o primeiro campus. Eu fui trabalhar com 13 anos, é que eu faço aniversário em março, então eu ainda estava começando o ano letivo, eu ainda estava com 12, então eu ia fazer 13. Dentro dessa faculdade tinha um curso de inglês da faculdade. Eu fui trabalhar na secretaria desse curso de inglês que ficava dentro da faculdade de Sassá. Então eu estudava de manhã, acabava a escola, estudante, né, normal, estudante, eu fazia na minha época era o ginásio, né? Agora não tem mais esse nome. Eu saía da escola meio-dia, almoçava num botequim, pegava um ônibus e ia para essa faculdade, ia para a Estácio, trabalhar na secretaria desse curso de inglês, fazendo o serviço burocrático ali. E o office boy é isso, ele vai entregar um documento ali, vai comprar um sanduíche para o chefe ali, né? É isso que eu trabalho, né? Vai no banco pagar uma conta, isso é o office boy, né? E eu trabalhei nesse curso um tempo, foi assim, esse foi o meu primeiro emprego, na faculdade de Sassá, nesse cursinho de inglês. Não era um curso de inglês da faculdade, um empresário montou um curso dentro da faculdade, porque ali já estavam os alunos para ele, né? Sim. Porra, o cara ele sacou, né? Pô, isso em 1900 e fumaça, o cara teve essa sacada. Pô, vou montar um curso de inglês dentro da faculdade, já tá todo mundo ali, né? O cara sai da sala de aula e entra na sala do inglês. Pô. E aí eu fui. Depois assim, eu fiquei nesse curso de inglês 1 ano, mais ou menos. Depois surgiu a TV Globo, onde eu fui trabalhar como office boy também. Antigamente tinha um departamento tem ainda, claro, né? Tem o departamento internacional, que era o departamento que vendia os programas para o exterior. A novela da Globo está passando lá na Rússia. Era esse departamento internacional que fazia, que negociava essas vendas. Eu fui trabalhar nesse departamento e o meu chefe, o diretor desse departamento, era o seu Wilton Gomes, que foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional junto com o Cid Moreira. Ele e o Cid Moreira apresentavam o Jornal Nacional. O seu Wilton Gomes, que é um dos maiores gênios da televisão brasileira, uma pessoa... Porra, fantástica, um ser humano maravilhoso. Então é assim que começa. Eu começo como office boy na empresa, na televisão. E aí quanto tempo depois? Pois eu tô com 13 para 14. Assim, o desejo aconteceu. Assim, aí eu comecei, eu fui trabalhar, eu trabalhei primeiro no departamento internacional. Sim. Fiquei 1 ano nesse departamento. Depois eu fui trabalhar na área de produção de programas. E eu fui trabalhar com sim, para mim é o maior diretor de televisão da história e daqui a 100 anos não vai ter ninguém igual a ele, porque esse homem ele fez a televisão, ele foi um professor mesmo, um criador, que é um homem chamado Augusto César Vanucci. Nossa. Eu fui trabalhar na produção dos programas que o Vanucci criava e dirigia. E ali foi a primeira vez que eu tive contato mesmo em produzir programa, ir para dentro de estúdio, ver gravação, ver edição, né? Porque no departamento internacional eu não via isso. Sim. Quando eu fui ser office boy dentro de uma produção de um programa, aí eu comecei a ver câmera, né? A viver o mundo da televisão. E aí eu comecei ali a fazer. Eu era auxiliar, eu era contínuo, aí trabalhando, por merecimento eu fui promovido a auxiliar de produção, depois eu fui promovido a assistente de produção, eu fui crescendo, né, subindo os degrauzinhos, né, conforme você vai trabalhando bem. Sim, até porque a empresa tinha um campo gigantesco para crescer, né? Tinha essa possibilidade de crescer, né? Tinha, exatamente, é uma empresa que tinha todas as possibilidades. E assim, aí você trabalha e por méritos você tem, você vai crescer, vai subindo os degraus da vida, né? Para ganhar mais também, né? Pô, né? Principalmente, promoção você ganha, né? Foi promovido, você vai ganhar mais. E assim eu fui trabalhando na área de produção de programa, né? Primeiro em produção de programas mesmo, programas musicais, o especial do Roberto Carlos, festivais da canção, trabalhando com programas musicais. Interessante. E depois eu fui trabalhar em novela. Depois eu fui uma época fazer novela, e aí ficava assim, eu fazia um pouco de novela,
ficava um ano na novela, aí 1 ano, 2 anos, depois voltava para os shows. Aí ficava mais um tempo aqui no show e depois voltava. Era legal ter as duas escolas, entendeu? Porque cada show é uma coisa, a novela é outra, né? Então era legal ter esse conhecimento, né? Eu fui ganhando muito conhecimento. Então eu era um profissional que eu podia fazer shows e que eu podia fazer novela. E tinha uma coisa que era o seguinte, isso ainda tem até hoje. Nas televisões, o pensamento é o seguinte, só é bom profissional quem faz novela. Interessante. Quem faz show é meia boca. Mas é um preconceito? É um preconceito. Sempre, quem faz novela é que é um gênio. Quem faz um programa de música... Mas o programa de música... ainda tinha isso. E quem fazia novela ganhava mais do que quem fazia programa de música. Interessante. Dentro da mesma empresa. Porque o foco talvez seja porque a novela é o grande, novela é o grande chamarisco, né? O chamariz, né? É o cinema brasileiro, é a novela. Né? Assim, o cinema mundial, né? Do Brasil é a novela. É onde está a grande audiência, né? Então, assim, e no caso da TV Globo, a TV Globo, ela é uma produtora de dramaturgia, né? Essa é a especialidade da Globo. A Globo é especializada em dramaturgia. É verdade. O resto é o resto. Complemento. É complemento. Agora, a Globo é focada, sempre foi focada na dramaturgia. Ela se especializou nisso. Tanto que a novela brasileira é respeitada no mundo inteiro. Onde você for nesse canto desse planeta, tu fala de TV Globo, né? Porra, novela da Globo. Então, tinha esse pensamento. Só é bom o profissional que está nas novelas. Quem está na outra área, na outra ponta da empresa, é bom. Mas quem ganha mais está na novela. Quer ganhar mais? Vai trabalhar em novela. Verdade. Tanto que os artistas, muitos artistas gostariam de ser apresentadores, porque você ter o seu próprio programa é bom. Mas tem artista que não abria mão de ficar na novela, não quero ficar aqui, não, deixa eu ficar aqui, porque ele sabe que ali era a grande vitrine, né? Era o grande negócio, né? Do que ir para um programa. Bom, novelas. Filmes, já fez filmes? Não. Não? Cinema, nunca passei na porta. Não teve oportunidade. Nem cinema, não quis. Não quis, não. Assim, eu trabalhei muitos anos na TV Globo, né? Porra, minha vida foi TV Globo, né? Eu falo que a TV Globo, ela me formou como homem, como cidadão e como profissional. Eu fiz 3 faculdades na TV Globo. A de homem, a de cidadão e a de profissional. Porque eu cresci lá dentro. Eu cresci lá dentro. Sim. Eu passava mais tempo dentro da televisão do que na minha casa, cara. Quando jovem, eu saí da escola, né? Enquanto eu estudava, eu saí da escola, meio-dia, ia para dentro da TV Globo e trabalhava até meia-noite. Era o dia inteiro lá dentro. Então, assim, e eu, garoto, eu com 15, 16, 17 anos, ali dentro eu fui me formando, ali dentro eu fui aprendendo as relações humanas. Sim. Assim, e era legal assim, porque eu era um garoto no meio de adultos. Então, e os caras me tratavam como um adulto também, como homem, sabe? Porque então, você assim, tinha responsabilidades também. Quer dizer, eu tinha responsabilidade, né? Porra, trabalhava, eu precisava do dinheiro. Ninguém fica 40 e tantos anos numa assim, empresa, mas não tiver, né? Pelo seu discurso, então você se entregou à profissão. Me entreguei à profissão, né? Me entreguei, porque foi a profissão que, não é que eu escolhi, a televisão me deu essa profissão, né? Eu fui parar num lugar que me formou. É que na televisão você tem um leque de funções, você tem um leque de profissões. Eu poderia ter sido advogado dentro da TV Globo, se eu quisesse, ter um desse setor jurídico. Eu podia ter feito advogado de direito e ter estado lá, ser advogado da TV Globo, né? Porque é um leque. Mas, assim, essa coisa de você trabalhar com a produção dos programas, isso é um deslumbre, né? Tu fica, cara, os artistas, essa coisa toda. Essa área te leva ao sucesso. Mexe com o ego, né? Mexe com a tua vaidade. Então, tem todo esse glamour, né? Do que ser um advogado dentro da TV Globo, entendeu? Eu acho que é muito mais legal ser um produtor, um diretor da TV Globo do que ser um advogado, entendeu? Né? Então, assim, na verdade, a televisão, eu dentro daquele mundo, eu fui vendo, a empresa foi me mostrando tudo que eu poderia ser na vida se eu trabalhasse, né? Eu quero ser isso, então vai focar nisso, vai estudar isso, entendeu? Para você ser isso na sua vida, né? Ser a sua profissão. Maravilhoso. Então foi assim, a coisa foi acontecendo. Então eu acredito que as suas férias serão somente algumas semanas, porque com todo esse gosto pela TV, essa gratidão, sobretudo pela tua fala, eu vejo, notamos isso, que também existe uma gratidão
pela oportunidade da vida, da emissora, dos profissionais que Sim. trabalhou. Essa aposentadoria é só um título. Não. Em breve estaremos tendo o Lannis produzindo algumas coisas por aí. Não sei, porque eu confesso, assim, eu fiz de tudo em televisão, né? Eu me meti em tantos projetos, tantas coisas, né? Além da televisão também, da novela, você fez programas de TV, vídeo Programa show, de show, Big Brother. fiz o entretenimento, fiz novela e fiz o show, né? Entretenimento, O show, o entretenimento, né? isso. Que é o show, né? Que aí você bota o Big Brother, vídeo show, programas de música, Faustão, o programa do Hulk, né? Esses programas todos. E a novela, né? A televisão, a TV Globo, né? As televisões, em geral, é isso, né? A área da dramaturgia e a área dos shows. E o show engloba uma série de programas, né? Então, eu trafegava nos dois ali, né? Aí, essa coisa da aposentadoria, eu acho que chega uma hora que É inevitável. uma hora que não dá, você não tem mais aquela disposição quando você tinha 20 anos de idade. Entendeu? A primeira pergunta que você me fez, você sobe a escada? Porra, sobo. Não. Entendeu? Porque, entendeu? Mas não parece. Eu tô com 65 anos. Dói aqui, dói aqui, dói aqui. Eu perguntei isso, não foi por conta disso. É que você fez uma cirurgia no passado. Eu falei, será que tá podendo tudo bem, então. Tem um lado cirúrgico, né? Tem um lado. Eu tenho 18 estentes. Porra, é uma beleza. Então, um homem que eu. Inclusive, cada estente meu custa 35 mil reais. Eu posso comprar uma Mercedes-Benz já. Eu vou levar esse cara embora. É o que todo mundo fala aí, cara. Porra, vou te sequestrar, cara. E você não saia daí, porque já o Lannis vai dar a lista dos podres dos atores e atrizes da TV Globo. Não saia daí, brincadeira, não vai. Cara, faz isso não. Lannis, falando ainda sobre o que você falou de maior valor para um diretor de novela a de entretenimento. Hoje em dia ainda tem isso? Ah, tem mesmo. Eu acho que o pessoal que é da área da dramaturgia, eu acho que é mais valorizado do que o pessoal que está no entretenimento. Esse é o meu ponto de vista. Mesmo com o streaming O avassalador que o streaming mais tem? É dramaturgia. O que tem mais na Globoplay? Não, sim, verdade. É dramaturgia. O que tem mais na Netflix? Verdade. Você já viu um programa de música na Netshow? Na Globoplay? Na Netflix? Tem razão. Musical. Vamos lá ver o show do Paul McCartney na Netflix? Você não vai ter. Você tem até um documentário, se você quiser, sobre cantores e bandas. Mas você não vai... Cadê o Paul McCartney fez por exemplo, agora, nesse exato momento, o baterista dos Beatles, o Ringo, está lançando um CD, um novo CD dele, um novo trabalho dele depois, aos 80 anos. O cara está lançando um novo álbum de música, com músicas inéditas. Provavelmente esse cara vai fazer um show. Provavelmente. Nem que seja para um show só para os amigos, lá em Nova York. Mas ele vai se apresentar. Você não vai ver isso. Será que vai ver isso no Netflix? Netflix vai exibir isso ao vivo? Não vai. Mas vai exibir uma novela, não sei do que das bandas. Então, eu acho que a dramaturgia, ainda mais com o streaming, então só valoriza a dramaturgia. Com séries, com séries e minisséries, né? E minisséries. Eu mesmo, nesse momento, eu estou assistindo uma minissérie lá no Netflix. Entendeu? É o que tem, é o que você vai na Globoplay, Netflix, Amazon Prime, vai, sei lá, todas essas aí, cara, é uma infinidade de conteúdo. 90% é dramaturgia, é cinema, né? É filme. Eu quando estou em casa, passo o dia inteiro no Largados e Pelados. Aí, né? Tem esse reality aí, né? Tem esse reality. Deixa eu te perguntar, durante sua trajetória, você conheceu várias pessoas, pessoas boas, pessoas nem tanto, mas focando aqui nas boas. Tem alguém que passou pela tua vida profissional que você diz, essa pessoa eu quero para sempre perto de mim? Difícil é citar nome, né? Porque são tantos, assim, acredito ou não? Assim, a relação, aí é uma questão de postura minha. Sim. A minha relação com as pessoas, e nós estamos falando, você no caso está falando de artistas. Artistas ou diretores. Tá. Quanto a artistas, essa relação com artistas, as minhas relações sempre foram extremamente profissionais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, o texto está aqui, vamos ensaiar. Papum. Ah, tudo bom, viu o jogo do Flamengo ontem? Mas pouquinho.
O foco era o profissionalismo. Eu estava ali para trabalhar, para entender, trabalhar para cumprir nosso planejamento, nosso roteiro de gravação. Eu não estava ali para ser seu amiguinho. Então deixa eu reformular. Quero perguntar, existe alguém que você faria questão hoje de trabalhar com? Tipo, eu vou fazer a direção da nova novela das 8. Da nova novela das 8. Às 9 agora. Aí chega pra você, Lannis, escala uma pessoa aqui que você gosta muito de trabalhar. Miller e Bruno. Então, assim, eu trabalhei com uma pessoa que foi recente, né? Foi lá 8 anos atrás, que nós não trabalhamos em novela juntos. Nós trabalhamos num programa de entretenimento. Mas ela é uma atriz de novela. Nesses meus 40 anos de televisão, 50 anos de televisão, eu tive uma relação muito agradável com ela. Relação que eu digo de bastidores, né? A relação era muito amigos, né? Muito legal, uma pessoa bacana, sabe? Uma relação engraçada, de muito bom humor, de muita brincadeira. Isso atrás da câmera, antes de entrar no estúdio. Ali nos camarim, batendo papo, conversando, passando o roteiro, que a gente senta no camarim e passa o roteiro do que a gente vai gravar, né? E no camarim a gente discute coisas do roteiro, a gente muda, né? O que for. Então assim, tinha antes da gravação, tinha todo um bastidor que era muito divertido, era muito bom. E quando a gente ia para dentro do estúdio, esse clima divertido que estava no bastidor, a gente conseguia levar para frente das câmeras e continuava esse clima agradável, né? Em frente às câmeras, apesar que eu não aparecia, eu era diretor só, ela que ia para dentro do estúdio. Mas esse clima, esse astral que estava lá, que não era só eu que estava lá fora, nesse ambiente de bastidores, não era só eu. Tinha toda uma equipe ali, junto ali, brincando junto no camarim, nos bastidores, e essa equipe depois a gente ia para dentro do estúdio e esse clima, essa coisa gostosa, divertida, continuava dentro do estúdio. Então essa minha relação com essa pessoa foi muito divertida, foram só 8 meses que a gente trabalhou junto, e depois ela foi fazer novela, né? Mas e como ela é uma atriz, ela é uma atriz de novela, né? Ela é uma atriz, ela é formada né? Ela fez faculdade de teatro, mas ela foi uma grande apresentadora. Para mim é a Mônica Iose. Eu tive uma relação com, sabe, a Mônica Iose quando ela apresentou o video show, e foi uma dupla, ela e o Otaviano Costa, no video show, isso tem 6, 7 anos atrás. Recente. Acho que os últimos que parou capítulos, o Brasil, eles dois pararam o Brasil, porque a Mônica era muito engraçada, uma mulher espontânea, muito inteligente, mas muito inteligente, mas muito com uma mente super aberta, uma visão, uma mulher à frente do tempo dela, sabe? Assim, ela está enxergando 100 anos à frente, e muito rápida de raciocínio, sabe? De tiradas fantásticas, muito inteligente, muito culta. Então, assim, o Otaviano também, né? O Otaviano é um monstro, né? E é uma dupla que deu super certo. Então assim, foi muito gostoso. Foram 8 meses só que o programa foi apresentado por eles dois juntos. Não continuou porque a Mônica queria fazer novela. Como ela dizia, eu sou uma atriz formada pela Unicamp. O tempo ela falava, eu sou uma atriz formada pela Unicamp. Eu vim aqui para fazer novela. Então, e ela foi embora fazer novela, né? Porque era o desejo dela, era o sonho dela. Mas então, enquanto nós ficamos ali no video show, a Mônica, o Otaviano e eu como diretor, foi um ambiente muito agradável, muito gostoso, de muita troca. E com ele também. O Otaviano eu conheci a Mônica quando a gente fez o video show, a gente começou em março. Eu conheci a Mônica em janeiro. E em março nós fomos trabalhar junto no video show. Parecia que a gente se conhecia, uma química danada. O Otaviano não, o Otaviano eu conheci em 1996. Porra, quando ele chega no Rio de Janeiro, a primeira pessoa que ele foi trabalhar lá na Globo foi comigo, então a gente já tinha uma amizade de muitos anos. Então a gente trabalhou algumas vezes no passado, depois ficamos muitos anos sem trabalhar junto e depois nos cruzamos no video show. Quando a gente se cruza no video show, depois de... A gente até se vê dentro da TV Globo, você cruza com as pessoas, e aí como é que é? Mas outra coisa é trabalhar, né? Então a gente ficou muitos anos sem trabalhar, mas cruzava nos corredores. E aí um dia a gente se viu de novo dentro do estúdio, ele e com a Mônica, e aí foi prazeroso, porque eu estava trabalhando com um cara que eu tenho
carinho e relação muito admiração, tem antiga. uma relação de muitos anos, sempre foi uma relação muito bacana. Até hoje temos uma relação muito amigos. E juntou a nós dois, nessa amizade entre eu e ele, ainda juntou a Mônica e Ozzy. Então assim, se hoje tivesse um projeto de dramaturgia e tivesse alguém para chamar para fazer, eu chamaria a Mônica. Até porque ela tem esse clima de alegre, divertido. Natural. Isso é muito bom ela é pro ambiente. espontânea, isso é verdade. Isso dá uma leveza ao ambiente, entendeu? Fica tudo mais leve. Você trabalha mais feliz, você trabalha com mais vontade, porque Tudo o ambiente flui. é gostoso. Tudo flui, exatamente. Bom, Que Ozzy. vou pedir, Bruno, agora. Vou pedir um comercialzinho rapidinho e a gente já volta. Bom TV aqui na tela para você, esse time fantástico. Vem para Bom TV, como conectado também está, fazer a festa, divulgar o seu produto, sua marca e a sua persona. Aqui, além da TV, do streaming, você também tem a publicidade no site. Casa Branca, que produz tudo que você quer passar na televisão, eles que produzem. Quarta Visão tá aqui para você modernizar o que você entende sobre óculos e moda, tudo para você com o melhor que tem da tecnologia visual para você. E olha, você tem opções de franquias, revendedor e uso por assinatura. Corre aqui no Quarta Visão e vem faturar. Quando você sonha em realizar aquele tão sonhado desejo, um novo negócio, uma viagem, comprar um imóvel, investir num grande negócio. Primeira coisa que vem à cabeça é: será que o meu dinheiro será suficiente? Pois é aí que entra o Banco BPV. Bom o tempo todo para você. Temos a solução financeira ideal para o seu negócio, o seu sonho, a sua viagem ou seus investimentos. Por isso, em um clique, os nossos especialistas trabalharão incansavelmente até o seu sonho ser realizado. Vem pro BPV, o banco o tempo todo bom para você. BPV é bom sempre para você. Lá você tem créditos pré-aprovados mesmo com o nome negativado. Então, corre lá e pega o seu dinheirinho. E olha, eles trabalham com todos e muito mais outros bancos. Então eles são facilitadores. Você não tem como sair do BPV sem um dinheirinho na mão, né, Bruno? Porque BPV é bom sempre para você. Agora vamos voltar, Bruno, para entrevista. Para entrevista. Alanis Morissette? Não, Alanis Morissette? Alexandre deu bronca. Alexandre Lanes. Eu não vou falar o que, mas ele deu bronca e a culpa era de quem? Dele. E ele não É ele. assume. Ele simplesmente cria Ele. caso. Eu posso falar porque... Lanes, vamos pra tela com você. Voltamos aqui com o Lanes. Quero saber quais foram os artistas que você já revelou. Assim, eu não coloco como revelei. Eu coloco assim, eles jovens, a gente começa na profissão jovem, né? Todo mundo começa jovem. O Zico não, Como você na Rede Globo. O Zico não começou a jogar futebol com 20 anos, ele começou aos 14. O Pelé, o Pelé ganhou uma Copa do Mundo com 17 anos, Exato. né? Então assim, eu acho que eu não revelei. Eu acho que eu estava... Eu encontrei algumas pessoas jovens na faixa de 16, 17 anos, começando, né, estudando teatro, né, e querendo uma oportunidade, né? Sim. Tudo como eu também quis com 16 eu também queria oportunidade, né? Então assim, eu acho que assim, não revelei, eu acho que eu dei força naquele início ali, porque as pessoas estão buscando uma oportunidade. Então eu coloco 3 pessoas que eu dei uma força. O Maurício Matar, o Alexandre Frota e a Adriana Esteves. São 3 pessoas que passaram na minha mão assim. Fantástico. Mas assim, não é que eu revelei, eu fiz, não. Mas a pessoa que abraçou ali naquele momento. Não, vem cá. Pô, eu queria ser
Pô, eu queria ser ator, então vem cá, vamos ali, vamos tentar marcar, vai ter um teste para novela, vamos lá para ver se você faz o teste. Você meio que ajuda, as pessoas dão uma força, assim, entendeu? Mas não é uma coisa, eu não tenho esse ego, eu revelei. Eu tenho um depoimento da Adriana Esteves, muito belo para mim. Tá no YouTube, já não vi sei, alguma coisa, se não me engano. tem um depoimento dela muito bonito, ela falando de mim, que sabe, que foi eu que dei a força para ela. Se nós acharmos, vamos botar aqui. Porque foi um, entendeu? Foi aquele começo dela onde você estava ali. Eu estava ali, assim, eu estava no mesmo lugar que ela naquela hora que ela estava querendo um caminho. Boa. Só que nos três casos, tanto da Adriana como o Maurício e o Alexandre, eu já tinha 15 anos de carreira. Eu já tinha muito mais experiência com eles. Então, assim, eu podia dizer para eles, o caminho é vai esse. aqui, vai mais aqui, entendeu? Tenta assim, porque eu já tinha essa experiência. Eles não tinham, eles estavam chegando ali. Porra, aqui é TV Globo, onde é que eu vou para falar não sei o quê? Porra, tu vai aqui, entendeu? Muito bom. No começo de profissão. E programas de TV, quais você já dirigiu? Além do Vídeo Show, Faustão, dirigiu, cara, produziu, né? Esteve ali na coisa, frente. Cara. Big Brother. Toparia o Big Brother hoje? Ah, não. É muito estresse esse Big Brother pra dirigir? É muito cansativo, né? Porque E agora 100 dias, né? Isso é de menos, É muitas mesmo. Horas, né? Você fica ali dentro muitas horas, né? Cansativo. Na verdade, o Big Brother, nós somos vários diretores se revezando, né? Sim. 24 horas, aquela casa tá lá funcionando, né? Os caras estão ali naquela casa vivendo 24 horas. Então, assim, 24 horas tem que ter 24 horas de diretores ali. Sim. Não só diretores, toda uma equipe que fica trabalhando 24 horas. E aí a gente divide em turno, tem o turno da manhã, tem o turno da tarde, tem o turno da madrugada. Porra, vai chegar na televisão 10 horas da noite e ficar até as 10 da manhã, meu amigo? Não dá. Porra, não tem a menor condição. Tu fica, mas quando chega lá às 10 da noite, quando dá 4, 5 horas da manhã, o olho começa a pesar, né? Tu não pode, tu tem que ficar acordado, aí tu vai lá, lava a cara, toma café pra caramba, tu tem que ficar lá ligadão, né? É o tempo de um edredom, lava o rosto e volta, né? Cara, é um desespero. Então assim, é muito cansativo. Deixa eu fazer uma das minhas últimas perguntas, o Miller vai fazer mais uma, porque o tempo aqui tá corrido. Se fosse por a gente ficava o dia todo aqui batendo papo com o Lannis. Deixa eu te perguntar, hoje dizem que a TV tá perdendo espaço para os streams. O que é que você acha dessa afirmação? Então, em 1910 existiu o rádio, né? E não existia televisão, né? Um dia o rádio diminuiu e a televisão cresceu, não foi? Verdade. Mas hoje em dia o rádio também faz não é como antes. É a força que tinha em 1910, 1920, 1930. Então você acha que tem a possibilidade? Eu acho assim, é natural que venha alguma coisa maior no futuro. Então, assim, era o rádio, ver a televisão. Agora, o streaming, assim, vamos botar a internet, né? Sim. Porque não é só, tem tanta coisa. Pô, o TikTok é uma realidade. Sim. Porra, bicho, eu passo o dia inteiro no TikTok. Você acha que tem de tudo no TikTok, né? Do melhor ao pior. Que os streamings podem tomar o lugar da TV? Não, são coisas diferentes. São coisas muito... Se atrelam, né? É assim, e a televisão tem uma coisa que não tem no streaming, é o jornalismo, né? Sim. Que tem uma seriedade, tem um compromisso. Tem um lado, compromisso com o país, com a cultura, com a informação. O streaming é entretenimento, né? Uhum. Chega lá, assiste um filme, chega lá, assiste uma minissérie, chega lá, assiste um documentário. Sim. Televisão não, televisão você também assiste novela, você assiste um show, mas você assiste o jornalismo, o que está acontecendo na tua cidade, o que está acontecendo no teu país. Entendeu? Eu acho que é diferente. É uma notícia mais vamos dizer, não é ao vivo que eu quero falar uma coisa mais... É factual, que está ali mesmo. Factual, mais fluível para você saber de uma realidade que está acontecendo agora, por exemplo. Você tem que saber da vida, né? Exatamente. Eu, por exemplo, o que eu vejo na televisão hoje? Eu vejo jornal, futebol. Eu adoro futebol. Eu fui jogador de futebol. Quer dizer, eu fui não profissional, mas eu joguei muito futebol. Qual o seu time hoje? Eu sou flamenguista, sempre fui, né? Então assim, eu apesar de começar a trabalhar muito cedo, eu sempre fui peladeiro. Eu sempre gostei de jogar futebol na praia, jogar futebol na rua. Eu sempre fui viciado em jogar bola. E eu jogava muito bem, eu era muito bom de bola, eu era bem habilidoso. E magrinho, hoje não, mas naquela época magrinho e sou canhoto. Cara, canhoto, cara, no futebol é dono. É um sucesso. Eu também gostava muito, mas ninguém me queria no time. Não, eu era escolhido. Não ia pra lá,
eu quero o Alexandre, porque eu era muito bom. E eu não era goleador, eu jogava na frente, mas eu não era gol. Eu era bom de passe, cara. Eu tinha visão de jogo. Eu também tinha visão de jogo, bom. cara. Eu ficava muito no gol. Então o que acontece? Eu fazia muito gols. Porque toda bola que vinha, eu saía, a bola entrava. E em futebol de salão, eu fui um ótimo goleiro. No futebol de salão, eu não jogava na linha, eu jogava no gol. Eu fui um ótimo goleiro de salão. Fui muito bom goleiro de salão. Eu não me lembro agora qual foi a pergunta que a gente chegou aqui no futebol. Tudo bem. Dos streams, da realidade. Então, assim, a televisão... e outra coisa, o Brasil, no caso, o tamanho desse país, a televisão, cara... o Brasil precisa... Esse país, o gigante que é o Brasil precisa da televisão aberta. Então, os streams, eles são um complemento para o entretenimento. Só para isso. Assim, trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, vou ver um filmezinho ali. Tá bom. Cheguei em casa, trabalhou o dia inteiro, cheguei em casa, vou ver um jornal na televisão, vou ver lá o William Bonner. E depois vou ver um filmezinho aqui na Netflix. Na Globoplay. Na Globoplay. É um entretenimento, cara. Você tem que se divertir, né? Sem dúvida. Pô, você já passa o dia inteiro na rua trabalhando, agitando. Aí chega em casa, tu quer. Mas sempre foi isso, né? Lá em 1970, a pessoa trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, ligava a televisão para se divertir, né? Assistir a novela. E via a novela, né? Ô Alexandre, a gente vai fazer uma brincadeira agora. A gente falou bastante. Família, rapidinho. Pai, mãe, tá vivo, filhos. Tem uma filha, né? Eu sou fruto de um namorico. Uma coisa da baladinha. Minha mãe tinha 16 anos, meu pai tinha 15 quando eu nasci. Caramba. Meu pai morava em Porto Alegre, porque ele estudava em Porto Alegre. Foi por carta, então? Hein? Foi por carta. No início, mas meu Você pai não foi concebido por carta. Meu pai queria ser piloto, quando ele era garoto, ele queria ser piloto de avião. E a escola da aeronáutica, naquele tempo, eu não sei hoje em dia, mas naquele tempo a escola da aeronáutica era em Porto Alegre. Então meu pai, com 13 anos, mudou do Rio de Janeiro e foi estudar na escola da aeronáutica em Porto Alegre. E ele volta para o Rio de Janeiro com 19, 20 anos, já piloto de avião. Que você se forma... Você estuda e faz a faculdade dentro da aeronáutica, entendeu? Sim. Então você chega aqui ele já chegou brevet de piloto, ele era comandante da aeronáutica. Depois ele pediu baixa e foi trabalhar na Varig. A Varig não existe mais, mas era a companhia Varig de aviação, ele foi ser piloto da Varig. Então assim, o meu pai vivia em Porto Alegre, mas ele vinha ao Rio de Janeiro, ele mesmo garoto, ele vinha Natal, Réveillon, ele vinha pro Rio. E numa dessas ele conheceu minha mãe, tive aquele namorico de adolescência e rolou. E aí eu só fui conhecer meu pai, eu já estava com 9 anos de idade. Eu vi meu pai aos 9 anos, depois eu só vi meu pai, eu já estava com 12 anos, e meu pai morreu muito jovem, ele morreu de câncer com 34 anos. Então assim, eu vi meu pai 2 vezes, a primeira vez com 9 anos, depois com 12, logo depois ele morreu. Então a vida inteira fui eu e minha mãe, né? Minha mãe também já faleceu em 2003. Então assim, a minha vida inteira foi minha mãe. Agora, eu quero vou falar umas palavras, eu quero que você com uma palavra me responda, faça a correspondência do que vier à sua cabeça, tá bom? É um bate-bola aqui com Lanes. Família. União. Saúde. Tudo, Davi, tudo. Sonho. Melhor coisa é sonhar. E é de graça. Viajar. Viajar? Toda hora. Água de coco. Refrigerante criado por Deus. Amor. Jesus nos ensinou a amar, né? Acho que... Saudade. Saudade. Né? Saudade sempre, né? Sempre vai ter. Sempre vai ter saudade. Miller e Bruno. 2 amigos, 2 feras aí que a vida me apresentou, né? 2 feras aí que a vida me apresentou, né? Batalhadores, né? Miller e Bruno, batalhadores. Deixa eu perguntar só mais uma coisinha, Miller Gomes. Você faz muito workshop? Então, isso aí é uma história longa, hein? Então não vai dar tempo. Porque assim, eu fiz workshop, assim, na verdade, eu fui fazer um workshop, me chamaram para fazer um workshop. Lá em Brasília, para novos atores, focado para atores. Porra, eu cheguei em Brasília, eu tô achando que ia ser... a pessoa que me chamou, tu vai lá, vai ter as pessoas vão se inscrever, tu vai lá, e aí tu explica um pouco como é que é a profissão, como é que faz. Tá bom, tô achando que é um negócio simples. Cheguei em Brasília, Teatro Dulcina, tinham 180 pessoas sentadas na plateia.
E eu naquele palco imenso, sozinho. E aquelas pessoas na minha frente, eu falei, o que eu faço? Agora, socorro. Cara, 2 dias. E o workshop era de 10 da manhã às 9 da noite no sábado e no domingo, de 10 da manhã às 9 da noite. Porra, quase que 24 horas de workshop. Eu e 180 pessoas, o que eu faço? O que eu vou falar? Chega uma hora que eu não tenho mais o que falar para essas pessoas. E as pessoas, e você olha, e tudo jovem, toda uma galera assim de 20 anos, com fome de conhecimento. Porra, eles vendo um diretor de televisão na frente dele, eles querem mais. E chega uma hora que tu não tem mais o que dar, porra, porque eu não sei mais o que eu vou dar. E aí, quando eu fui embora dali, esse produtor que me chamou para fazer isso falou, olha, já vou marcar outro. Falei, não. Agora vamos organizar o negócio. Vamos organizar essa brincadeira. Eu vou preparar um workshop. O dia que estiver pronto o meu workshop, eu te aviso. Aí, uns 4 meses depois, aí eu fui para casa, sentei e criei um método do meu workshop. Como teria que ser um workshop? Início, meio e fim. E aí criei um projeto. Esperei, pensei, falei, pô, isso é legal. E agora, esse meu workshop vai realmente oferecer alguma... Porque workshop, assim, a pessoa está comprando. E eu acho que ela tem que receber alguma coisa. Sim. Você comprou um carro, tu quer receber o carro, né? Tu comprou o workshop, tu quer receber o conhecimento. E oportunidades. Tudo que um workshop de dramaturgia pode oferecer, você tem que dar para aquelas pessoas que elas estão pagando por isso. Então eu criei um workshop que realmente eu estava entregando a elas alguma coisa. Elas não sairiam de mãos vazias. Sim. E aí eu virei para esse produtor e falei, agora eu estou pronto para fazer workshop. E aí eu comecei a fazer um workshop bacana e que fiz vários pelo Brasil. E tem quantos anos que você faz workshop? Eu fiz durante uns 10 anos. Aí eu parei, a pandemia, né? Aí a pandemia veio, aí paramos. Aí depois, eu até pensei em voltar, ano passado até... Você está com um projeto pronto, né, praticamente? Não, eu tenho um projeto. Então, aí eu voltei. Eu ia voltar com o meu workshop, só que aí já era diferente, porque aí ia ser uma parte online, né? Porque tem essa coisa do online, aula online. Então, eu montei um site, então ia ter aula pelo site, aulas presenciais, entendeu? Mas depois eu falei, não, peraí, depois eu penso nisso. Depois. Bom, vamos pensar nisso juntos, a gente já vem de um projeto aí, fizemos no passado, vamos fazer de novo. Quem sabe a gente volta aí com um workshop. E você que está nos assistindo, quer participar do workshop? Clica aqui e fala, quero participar do workshop com Alexandre Lanes, que a gente vai organizar quando tiver um grupo para que a gente possa fazer em São Paulo e de repente aqui no Rio de Janeiro ou onde for. Se tiver uma turma em Recife, a gente vai para Recife, né? Eu fiz workshop em vários lugares do Brasil, né? Foi muito, em vários lugares, Rio Grande do Sul, Curitiba, São Paulo, Brasília. Brasília, então eu fiz uns 3 workshops lá, 3 ou 4 workshops em Brasília. Então fica aí um convite, né, Bruno? Se você quer... Espírito Santo também, até no Espírito Santo também fiz. Se quiser participar do workshop, clica aqui que a gente forma uma turma e vamos fazer atores por aí, formar atores por aí. Bom, acabamos esse bate-papo maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Sempre que eu ligo, o Vulano atende de pronto. Produziu um piloto nosso, ainda não foi ao ar, mas produziu um online, foi incrível. Levei muita bronca, Bruno. Não, que é isso. Não, no bom sentido, não foi bronca, gente. Bronca porque assim, né? Você sabe que eu gosto de fazer isso que a gente faz aqui, mas sem muito roteiro e sem teleprompter. Teleprompter. Eu não gosto do teleprompter, parece que me amarra. Mas enfim, eu gosto da dica. Mas é uma diretriz, né? O teleprompter também pode ser só uma diretriz. Mas uma coisa muito interessante, você quando está lá com o Lanes, ele faz voltar até ficar 100%. Isso aí, dou valor. Você tem que, assim, eu acho que a repetição, em alguns casos, ela te ajuda, né? É evidente, assim, você vai fazer uma cena de novela, você faz de tudo para que a primeira gravação seja válida. O ator não gosta, vamos fazer de novo? Você quebra o ator, né? Porque quando ele atenção gravando e ele se entrega muito. Sim. E ele se entrega achando que aquilo ali é o melhor dele. Então, assim, ele vai no melhor. Aí gravou. Ficou legal. Vamos fazer mais uma? Ele já não vem. Ele já não vem com a mesma energia, entendeu? E claro que ele vai se esforçar, ele vai fazer, da melhor maneira. Mas na cabeça dele, ele sabe, ele vai fazer, mas ele sozinho, quando chegar no travesseiro dele, vai assim. A primeira foi melhor. A segunda está tecnicamente boa. Mas emoção, sentimento, sabe?
sabe, o âmago, estava lá na primeira. Então, assim, mas em outros casos, a repetição é válida. É importante. Então é melhor, o que você faz na novela? Você ensaia muito. Ensaia, porque quando você vai gravar, vai de primeiro, não precisa repetir. Entendeu? Mas você ensaia muito. Aí tem que ter paciência para ensaiar. Tem gente que não tem paciência para ensaiar muito. Tem gente que tem paciência para ensaiar bastante. Assim, é a repetição, né? Então você ensaia, repete no ensaio. Quando acaba o ensaio e repetiu muitas vezes, eu acho que você sai pronto, entendeu? Sai melhor, sai bem preparado. E vamos de primeira, mas então quando tu vai de primeira, vai com toda a alma, tua alma pro negócio, entendeu? Mas que a tua alma tá bem ensaiada. E esse foi e é o Alexandre Lanes. Eu gosto dessas coisas. Eu fui um garoto e fui um adulto e sou um velho. Garoto, jovem. Sempre fui bagunceiro, sempre gostei do humor, da alegria, do bom astral, sabe, da bagunça. Mas tá na sua cara isso aí, sabia? Eu sempre gostei disso. Eu assim, eu tava até comentando. Essa é antiga também, né? Todo mundo conhece. Você conhece, produção? Vocês conhecem? A Olga tá ali, fala nada, tá dentro. Vai. Qual é? Sei lá. Você conhece? Pô, nem eu. E tem a piada do café, Bruno. Tá caro, viu? Não, pó. Pó. E aí o pior de todas que o Bruno conta é da noiva. Andando no gramado. Não é uma sei. formiguinha andando no gramado. Ah, o que é um pontinho assim. branco na grama. Não tem graça nenhuma. Uma formiga noiva. O que é um pontinho prateado na grama? Uma formiga de aparelho. O que são 5 formigas na grama? Uma preta, uma vermelha, uma amarela, uma azul, uma branca. Deve ser tua família. 5 formigas brincando de Power Rangers. A família do Bruno. O que é um pontinho amarelo em cima da geladeira? Amarelo é a gema que escapou da Clara. É um Ruffles. Batata Ruffles. Sabe por que ele estava em cima da geladeira? Porque ele queria se matar. Sabe por que ele queria se matar? De tanto te ouvir falar besteira. Porque a vida dele era um saco. Isso é verdade. 1, 2, 3, um passito adelante. Mas tem que cantar, Mila Gomes. Vamos lá. 1, 2, 3, um passito da frente, Maria. É que eu tô falando em português, um passito né? pra trás. Puxa alguma coisa aí, Aldo. Uepa! Pronto, o pai que parou. E nós estamos aqui inaugurando um novíssimo quadro no Conectado com Você. Reformando sua casa, se é que vai poder. O quadro vai dar... Obra ou o quê? Então, quem decide? É você ou quem tá em casa? Quem decide somos nós. Nós em casa e nós aqui. Nós quem está em casa e nós que estamos aqui. E nós que tá abrindo a casa para reforma. Exatamente. Entendi. Você que tá querendo fazer aquela reforminha, uma reforma grande, quem sabe, depende do patrocinador, pode se inscrever no @conectadocvc para o cantinho da sua casa, para o seu quarto, sua sala, sua casinha, sua fazenda, sua casinha de sapê ser reformada. Casinha de sapê não precisa, só trocar a como que chama? Palha. A palha por uma palha nova e já deu tudo certo. Agora eu quero saber desse convidado, um querido, que por sinal ajudou aqui na reforma do estúdio novo, trouxe iluminações, trouxe quadros maravilhosos. De quem é aquele quadro? É nosso, né? Aquele quadro é meu. É nosso. Filho, olha, direito do consumidor, 7 dias que a pessoa entrega algo, não requer, já é seu. Então, se a gente decidir devolver, né, Bruno? Aquele quadro é de um artista gaúcho. Tem o nome dele? Não vou lembrar. Mas é gaúcho. Vamos falar um pouquinho aqui sobre arquitetura agora com esse Aldo Cespeda que está aqui e vai falar um pouquinho para vocês sobre o trabalho dele. Há quantos anos você trabalha com arquitetura, Aldo? Eu sou formado há 30 anos, nasci aqui em São Paulo. Você se formou em São Paulo? Em São Paulo há 30 anos, tenho escritório próprio há uns 20 anos. Já trabalhei em alguns escritórios, já tive sócio, atualmente eu trabalho sozinho. E a decisão com equipe. Por arquitetura? Foi a primeira. Era mais fácil a passar, né? Com certeza. Não, mas foi assim de cara? Você foi de cara. Não, eu não prestei outra coisa, prestei arquitetura. Mas porque você queria mesmo? Não, na verdade eu tenho uma história curiosa. Eu trabalhei com arquitetura antes de entrar na arquitetura. Então já veio com esse DNA, Exatamente. digamos que de adolescente, de pequeno. Isso, exatamente. Muito interessante. Você mora em São Paulo aonde? Que região que você mora? Eu moro na Moca.
Você atende mais o corporativo? Eu ou- atendo Todos. corporativo, residencial, casa de veraneio, sítio. Ô Bruno, a gente tá vendo aqui uma imagem, isso é um corporativo, por exemplo. Não, isso é uma Isso sala de uma casa? uma sala. Isso aqui é um Olha antes que daquela interessante. sala. A gente vai ampliar a imagem para você ver de casa. Olha que mudança, O antes e Bruno do depois, céu. né? O antes e depois, espetacular. Realmente Isso é uma muito outra, bom. esse é um outro ambiente. um outro apartamento, esse acho que é de 280 metros quadrados. Bonita aquela E pedra. você atende São Paulo, interior de São Paulo, né? Sim. Vocês têm uns projetos em Santos. Me fala uma coisa, Aldo Cespeda, me fala uma coisa. Você já pegou um cliente chato, mas tão chato que tu deixou a obra? Já. Já? Olha. Em Santos. Em Santos? Em Santos. Por que o susto? Na verdade, eu lembrei agora. Ah, e a gente acho que conseguiu trabalhar uns 15 dias, mas não fluiu. É. Eu já tinha recebido uma parte do projeto. Foi aí embora e não devolveu o dinheiro. Não, de jeito nenhum, claro que não. Aí o esposo da cliente, que no caso era a pessoa difícil, entrou em contato comigo e falou: acho que não vai dar certo. Eu falei: não vai. E algum cliente? Mas não teve assim, atrito, né? Foi só uma Não, separação. aí assim, isso bom foi muito senso. lá atrás. Hoje, depois de uma experiência, a gente tem filtro Pra não chegar para não chegar cliente. nesse fim, né? Sim. Então é mais difícil. E tem muito também indicação de um cliente para o outro. Os meus clientes são muito de indicações. Ou seja, um serviço bem feito, Exatamente. gente, vai indicando para os próximos. E existe também aquele cliente que chega, eu estou aqui pensando se eu mudo isso aqui ou não, querendo uma consultoria no 0800. Então, o que mais chega hoje é cliente Pinterest. Cliente que Como já que é vem isso? com a ideia pronta. E sabe de tudo. Exatamente. E então, aí, assim, nem sempre aquilo dá no espaço dele, nem sempre aquilo está adequado ao orçamento dele. E aí a gente tem que explicar Convencê-lo e que não é convencê-lo, exatamente. Aí faz um mini projeto igual que ele queria. Sim, mas aí eu tenho que colocar o meu trabalho em Sim. cima disso, né? Eu tô falando o meu conhecimento em cima do que... Porque o Pinterest é provavelmente a pessoa está vendo o trabalho de um outro profissional. Sim, também. Exatamente. Então, Pinterest é um aplicativo. o Pinterest é um aplicativo. É isso. O que acontece quando chove na Inglaterra? Neva. Molha. Vira englalama. Sim. O que o Tomate foi fazer no banco? Não sei. Tirar um extrato. Chega, né? O EPA. Uepa! Para. Gente, esse foi o Conectado de hoje com novidades, nova casa, Boom TV, já sabe, acessa aqui e saiba como ter o seu projeto de TV ou seu clipe na Boom TV. Não está aqui, mas está aí. Acesse agora mesmo www.boomtv para você ficar por dentro dessa nova plataforma de streaming que em breve vai ter nos seus aplicativos aí no seu celular para você baixar e curtir. É isso. Acesse o @conectadocvc. Se você quer produzir alguma coisa, vá no @produtora Casa Branca. Se você tem um produto para mostrar, que quer mostrar para o povo, vai no Revista Consumo, aqui nós temos tudo para você. E o que não tiver a gente inventa. Conectado com você de hoje se encerra e semana que vem tem mais dinâmico, tudo mais novo para você aqui. Aldo, obrigado pela presença, participação. Obrigado a vocês. Viu? Qual é a sua rede social, Aldo? Cespeda Arquitetura. Fácil. Cespeda. Cespeda lá em casa. Cespeda lá em casa. Acabou? Acabou? Que horror! Tchau. Já acabou, Jéssica? Acabou, João. É rosa? É azul, ele deu azul hoje. É rosa, João? De hominho. E você, Ele tá rosinha? todo hominho hoje, né? Eu sou macho, Todo filho. machinho. Eu sou muito macho. Marshmallow. Vocês vão editar isso, né? Tchau, gente. Tchau. Fica com Deus. Boa semana.